Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos, nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro, né? Vamos fazer aqui hoje uma explicação aqui bem básica, mas para quem está começando no mercado aprender, tá? E até quem acha que está mais tempo no mercado também aprender, né? Tudo aqui nas criptomoedas você tem que aprender, blockchain, carteira, saber como funciona, e isso daqui é um princípio básico quando se chama de supply, para você entender como funciona realmente. Eu vim fazer esse vídeo porque eu fiz um vídeo da Rakuten dizendo do despejo que ela fez e apareceu um montão de food. Vários fanboys da moeda, né, vieram reclamar dizendo que não, que aquilo ali tinha sido o retorno do stake, né, e que não era um despejo. Mas a gente vai explicar aqui como é que é para funcionar mesmo, tá? Para as pessoas tentarem aprender, em vez de chegar e ficar defendendo um projeto, batendo no peito do projeto, sem conhecer nada do mercado. E falando muitas besteiras, que nem outras pessoas falam. Não acreditem no que outras pessoas falam com conhecimento zero, de falar coisas besteiras assim, tipo até de comparar o Bitcoin com outros projetos. Da pessoa não saber distinguir o que é cunhar uma moeda, né? Cunhar um token, ou simplesmente mineração. Aí fica complicado, né? Então vamos lá. Supply máximo, galera. Supply máximo é aquele supply, o máximo de tokens, uma moeda, né? O ativo que aquele projeto ele vai cunhar daquela moeda, tá? Tem muita gente que daqui a pouco vai falar, mas cunhar não é, cunhar é dinheiro físico. Se chama cunhar no mundo das criptomoedas também, tá, galera? Então, o que acontece? Você vai cunhar, é o máximo daquilo ali. Por que eu deixei ali entre aspas? Porque esse máximo também, ele por mais que esteja ali como máximo, a equipe ela pode burlar isso e continuar cunhando mais, mesmo informando que ela cunhou X. Tá? Isso pode se fazer. Nesse mercado muita coisa é manipulada e pode ser feita. Alguns projetos, muitas vezes, elas informam, elas vão aqui e, por exemplo, aqui vamos botar aqui o projeto, tá aqui, ó. Ela pode dizer dela o total, deixa eu ver se tem uma aqui que tem o máximo também, aqui o máximo, na Ariva. Ela pode dizer o máximo, o total e o supply dela circulante. Ela vai informar isso. Muitas vezes um projeto ele não avisa o supply máximo dele. Por quê? Isso às vezes pode deixar em aberto que aquele projeto ele pode cunhar tokens indefinidamente, tá? E ela não avisa ali. Outros tokens ele pode avisar aqui e ele pode burlar isso e depois ele continuar a cunhar mais, tá? Isso daqui é uma informação. Isso nada impede que ele diz que é o máximo, que ele amanhã ele continue a cunhar mais. Mas é uma informação que passa credibilidade aos investidores, às próprias corretoras que querem listar, então vão querer que você passe uma informação e que você não mude aquilo. Se você mudar aquilo ali, você está perdendo investidor e automaticamente você tem até o risco, se você estiver listado numa grande corretora, a corretora vê que aquilo ali que você fez foi uma safadeza, vamos dizer assim, e simplesmente cortar, deslistar teu projeto daquele coisa. Então, geralmente as equipes seguem esse máximo aqui, tá? Apesar de não ser impeditivo de um projeto ele cunhar mais do que aquilo que ele efetivamente informou, tá bom? Então, essa é a primeira parte aqui, tá ok? No supply total é o quê? É o montante que efetivamente poderá ser usado. Ele pega, bota aquele supply máximo e ele diz que esse total é o que ele pode ser usado, é o que ele pode ser jogado por circulante, ou não. Ele pode ir jogando isso por circulante, ou simplesmente ele pode jogar uma parte e a outra parte ele travar. Essa parte ele travar, nunca ser usada, ou então ele queimar desse total, como a gente vai mostrar aqui, tá? Na prática. Então o que acontece? Ele pode ser usado, ele pode receber do supply máximo também mais, se o supply máximo tiver uma quantidade maior. Geralmente, a maioria das vezes, o supply máximo está bem perto do supply total. Tipo, eles jogam tudo para cá e daqui você joga alguma coisa para cá. Muitas vezes alguns projetos jogam tudo para cá. Isso vai depender de cada projeto, tá ok? O que ele quer de credibilidade dos seus investidores. E o terceiro é o circulante. Circulante é o quê? É o que efetivamente entrou para negociação. Aquilo que está lá. Várias vezes você pode ter carteiras bloqueadas dentro do circulante. Carteiras que não estão sendo usadas, mas a partir do momento que ela saiu do total e foi para o circulante, ela efetivamente é circulante, tá ok? E ela não retorna para o total, tá? Ela pode ser travada, mas ela não sai do circulante. Então você tem aqui, ela veio, tá aqui ó, veio do total, entrou para o circulante, mas ela não sai do circulante e retorna para o total. Isso não existe, tá? Isso daqui. E outra coisa também é que, efetivamente, o papo no caso ali tinha sido o stake, né? O stake é o quê? Vamos informar o que é o stake. O stake nada mais é
do que uma proteção, uma garantia que uma corretora quer manter a liquidez. A própria equipe tem um sistema que ela vai fazer o stake dentro do site dela, né? Do app dela, tanto faz, do sistema dela. Então o que acontece? Vamos dizer assim, tem um projeto, por exemplo, que está listado numa grande corretora e essa corretora fala o quê? Pô, não seja só holder, invista também, guarde os seus ativos aqui. Por quê? Ela fazendo o stake dentro da corretora, fazendo que os teus ativos fiquem presos por um tempo na tua corretora, você não negocia esse ativo, tá? É lógico que você pode tirar ele a qualquer momento, mas alguns, né, você pode tirar a qualquer momento, mas você pode pagar uma taxa maior por isso. Então o que acontece? A corretora faz isso para quê? Ela vai manter uma liquidez e vai manter você preso dentro dela. De que forma? Você, primeiramente, não vai simplesmente sacar aquele ativo e vai transferir para outra corretora. É uma das coisas que ela vai proteger, né? Porque ela vai te recompensar de você manter a stake, ou seja, manter travada dentro de uma carteira dentro da corretora, tá? E a outra coisa também é evitar que você desista daquele ativo. Vou vender e troque. Tá? Então isso é uma forma de você proteger. Então o que acontece? Ela sai do circulante, vem para o stake e do stake ela volta para o circulante. Mas na real ela continua no circulante, não é abatido no circulante. Ela sai do circulante para stake, mas para negociação. Porque ela fica trancada e você não consegue negociar ela, tá? E quando ela volta para você voltar a negociar esse ativo. Então o que acontece aqui? Muitas pessoas acham que quando sai do stake e volta para cá, aumenta o circulante. Mas só que eu nunca vi nenhum ativo que tem um circulante, por exemplo, lá que você está fixo há muito tempo, ou que ele já tem o circulante quase no valor total. Você nunca vê quando entra uma quantidade grande em stake, você baixar o circulante. Por que não abaixa o circulante? Porque não muda o circulante quando você sai ou quando você aumenta, tá? Ele sai, na verdade, para negociação em stake, né? Então ele deixa de ser negociado quando entra em stake. Isso pode ser o stake, pode ser outros tipos de formas aí que a gente tem, tá? E o que acontece? Efetivamente só sai do circulante quando ele vai da carteira para queima. A carteira de queima, sim, você sai efetivamente do circulante, que você pode sair queimando do total, de onde você quiser, tá? Então você pode queimar do total, você pode queimar do circulante, vamos mostrar na prática aqui um exemplo, tá? Então pode acontecer tudo isso aqui, se deu para entender como é que funciona. É complicado, porque você tem várias coisas, as pessoas, não, que cortou aqui, que saiu, houve um despejo da Raka, sim. Ela aproveitou o momento que ia retornar do stake para a negociação do circulante. E o que aconteceu? Ela despejou uma quantidade a mais do total para o circulante e muita gente ficou naquela que ela estava voltando do stake. Engraçado, ela tinha no stake lá atrás, quando ela entrou, ela tinha um supply circulante. E quando foi esse montante para o stake, engraçado que o circulante não desceu, né? Mas quando volta, aumenta. É estranho, né? Volta com um pouquinho mais de lucro, volta. Mas geralmente, isso que está sendo pago no stake já estão em carteiras no circulante, tá ok, galera? O que a gente volta aqui? Temos vários exemplos aqui. Litecoin, a gente pode ver que Litecoin, por exemplo, um exemplo. Temos aqui a Litecoin, ela informa que ela tem um fornecimento máximo de 84 milhões, um fornecimento total de 84 e que ela tem em circulante 69 milhões. Por exemplo, ela está aqui informando uma coisa, vai ter outras informações aqui. A Nano, por exemplo. Estamos aqui a Nano que a gente pode fazer que nem a BNB. A Nano, ela informa que ela tem 133 milhões no total, 133 no máximo aqui, né? E 133 milhões no circulante, ou seja, tudo dela que foi cunhado no máximo também é o total e também é o circulante. Então eu te digo, quando sair daqui desse circulante e for para stake, vai baixar aqui? Ué, nunca baixou. Então por que não baixou? Por que quando sai do stake num fornecimento que já está igual ao total, não desce do circulante? Por que não desce? Porque nunca vai descer, galera. Porque ele não sai do circulante, ele sai para negociação, ele não sai de circulação, é diferente. Esse circulação, ele engana muito da pessoa achar que ele vai para o stake e saiu de circulação. O circulação são 3 nomes, máximo, total e circulação. Você pode ter várias carteiras dentro da circulante e elas serem travadas, mas isso não quer dizer que aquele token saiu de circulação, tá ok, galera? E se entrou alguma coisa a mais e aumentou, é porque veio do total. E não quer dizer que todo projeto joga no total. A gente pode falar aqui, por exemplo, da Nano, vamos fazer aqui
exemplos aqui da Cardano. A Cardano é outro exemplo. Ela tem aqui 45 bilhões de tokens máximo e 45 bilhões de tokens no total. E no circulante dela, 32. Isso daqui, ó, já está há milênios, galera. Milênios. Já está há milênios, ela nunca aumenta isso. Por quê? Uma das grandes críticas da ADA é você fazer queima. E a equipe não quer fazer queima. Mas o que acontece também? Ela não joga do total dela para o circulante. Porque o que acontece? Isso pode causar um impacto muito ruim no projeto. Então o projeto ele mantém uma quantidade no total, ele não quer queimar, mas ao mesmo tempo ele não joga do total para o circulante, para que isso não gere um mau impacto com os investidores. Então cada projeto ele vai articular um jeito de trabalhar disso daqui. Outro exemplo que foi falado aqui, tá, foi justamente a da Ariva. Tá? Falou assim, em outro canal, né, tem que ver as informações, né, galera? A pessoa disse o seguinte, que ela, ó, esse total dela, ela falou assim, esse total aqui vai para o circulante. Não, efetivamente, galera, você tem um total aqui que a equipe fez, é uma previsão. Mas isso, dependendo de decorrer de como está o circulante dela, ela pode aumentar ou ela simplesmente pode não aumentar. O que por exemplo, a Ariva fez com o total dela? Ela tem um máximo dela que era de 100 bilhões, né? E o total dela também era 100 bilhões, beleza? Era isso. E o supply dela circulante, vamos lá, 65 bilhões, né? Aqui é bilhões no caso, são 93 bilhões, 100 bilhões e 65 bilhões. O que ela fez? Vamos aqui no site dela. Olha só, ela simplesmente queimou em dezembro isso daqui 6 bilhões 360, tá? Então ela queimou isso daqui, quem não sabe, ela queimou 6 bilhões do total e 360 do circulante. O que acontece? O seu total caiu, não caiu porque foi para o circulante, tá? Nesse caso aqui, caiu porque ela queimou 6 bilhões do total. Então, como ela queimou aquela quantidade lá, abaixou no total. Como foi dito em outro canal aí, o cara falou assim, ó, quando for saindo do total e para o circulante, vocês podem ver que o total vai caindo. Isso não existe, galera. O total não cai. O total só cai se for queimado. Se você transferir tudo do total para o circulante, o total ele vai mostrar sempre a mesma coisa. Porque o total ele informa o total de tokens que existe, que é a quantidade que tem nele, mais a quantidade que foi para o circulante. Então essa informação ela sempre vai ser a soma desses dois tokens, o que está ainda no total e a soma daquele que foi para o circulante, tá? Menos aqueles que efetivamente foram queimados. Se você teve uma queima aqui, vai refletir no total à frente. E como se você também queimar direto aqui, você vai diminuir o total e você não vai aumentar o circulante, porque foi queimado do total, tá? O da Ariva aqui é uma prova, ela queimou basicamente do total e manteve o seu supply circulante intacto. Ou seja, a equipe ela pode manter como se diz assim, uma estratégia de fazer o quê? Bom, eu vou queimar todo o restante do meu total para que esse total não entre no circulante. Então, por exemplo, aqui ela tem quase 30, vamos dizer assim, quase 30 bilhões de tokens que poderiam entrar no circulante. Ela pode simplesmente sair queimando do total e o seu circulante não mudar. Mas ela pode queimar todo o teu total e ainda pode queimar mais do circulante. Queimar todo o total, queimar esse restante de quase 30 que ela tem aqui ainda, né? Ela pode queimar esse restante de 30 e poucos que ainda não entrou no circulante e ela ainda pode queimar mais circulante. Por quê? Dentro do circulante tem várias carteiras que tem de marketing, carteira de transações, carteira que é para fornecer para corretoras e tudo mais. Então ela pode usar, né, desse circulante para isso. Carteiras que estão aqui, não são carteiras que efetivamente estão no total. Tem carteiras que já estão aqui, tá, galera? Outra parte que foi falada errado é que o cara falou assim, todo token cresce, vocês podem comparar que Ariva cresce, não sei o que mais, Raka cresce, Bitcoin cresce. O cara quando fala que o Bitcoin cresce, ele está totalmente equivocado. Moedas mineradas não são moedas cunhadas. Moedas cunhadas você pode cunhar a quantidade que você quiser. No caso da minerada, a gente tem um fator, um limite. No caso do Bitcoin, são 21 milhões de tokens. Então, uma coisa de mineração é diferente de cunhado. Né, de você cunhar uma moeda diferente de mineração. Então, por aí você já vê que a pessoa não tem muito conhecimento para falar. E a maioria que está vindo falar são fãs da Raka, né? Que a gente falou uma coisa que foi verdade, foi despejada. Ela aproveitou o momento que retornou de negociação alguns tokens
E com isso ela fez só o certo, né? Ela chegou, despejou mais um pouco, e a pessoa dizendo que não é despejo. Despejo, galera, porque se você está num projeto que você não quer que o teu circulante aumente, para o teu capital de mercado não aumentar, isso perder valorização, você vai fazer o máximo para a equipe não jogar do total dela para o circulante, você vai pedir o máximo. Essa equipe ela pode simplesmente, como eu já falei, ela não pegar do total e jogar para o circulante, porque pode ser uma estratégia dela de marketing, ela achar que realmente não vale a pena, ou ela simplesmente ir queimando, eu vou queimando do total para esse total vocês terem certeza que do total não vai entrar mais no circulante. Ela dá uma tranquilidade maior, né? Ela às vezes não faz isso de começo porque ela não sabe com o passar do tempo como o seu circulante vai ser no mercado. Ele vai ser listado em muitas corretoras, é um ponto. Ele vai ser muito comprado, porque qual é o risco? Quando você pega o teu total e joga ele todo para circulante, você às vezes tem um risco desse token teu, desse ativo, ele ser muito comprado pelos investidores. E depois que ele for muito comprado pelos investidores, tiver nas mãos dos investidores, fica mais difícil de você queimar esse token, entendeu? Então o que acontece? Teve projetos aí que já fez isso no passado, de fazer o quê? De recomprar o token dos investidores para poder queimar, tá? Então, mas é uma consequência, uma coisa muito mais difícil de você fazer, de você tem que recomprar token, né, dos investidores, que está na mão dos investidores, a equipe sair comprando, queimar esses tokens para poder baixar o supply circulante, porque na verdade ela já fez isso, ela já fez a queima do total dela, de tudo que tinha para trás, mas ficou muito no circulante e ela teve que recomprar. Mas nem todo projeto faz isso pelo motivo de que você vai ter que investir uma grana alta para comprar aqueles tokens, se ele tiver um pouco valorizado você vai pagar alto, e uma equipe ela depende de quê? De estar sempre dinheiro entrando, então ela vai ter que pagar, entendeu? Então é muito mais interessante ela sempre deixar uma quantidade guardada no total, porque ela não sabe o que vai acontecer para frente. Se ela vê que o circulante dela, as carteiras que tem na mão dos desenvolvedores de marketing, de várias coisas que tem, ela ainda tiver alto, tiver disponível, ela pode sair queimando os tokens que tem da diferença no total, para isso passar uma tranquilidade melhor para a equipe. Isso demonstrar para os investidores também que ela não vai despejar aquela quantidade que está no total, que sobrou, para o circulante. Isso fazer o quê? Os investidores terem mais fé, mais credibilidade no projeto, tá? E isso também ajuda corretoras a sentir credibilidade, tentar listar mais ela. Então, cada equipe tem uma estratégia, mas não foge, galera, nunca isso. Máximo, supply, circulante. Nada sai do circulante e volta para o total. Nada sai do circulante para outra coisa. O que sai do circulante, aqui que a gente fala erradamente, é o que sai de negociação, que é uma proteção que você faz de manter uma liquidez, de uma corretora tentar segurar o teu token para você não tirar ela aquele ativo da carteira da corretora, você manter lá, tá? E de você estar ganhando alguma coisa por você manter aquilo. Ela evita de você retirar para outra corretora, você retirar para a carteira, evita de você negociar aquele token porque você não está mais satisfeito, você está preso, então você só vai fazer isso quando você retirar, tá? Então o tempo que leva, que ganha, então ele está tirado de negociação, mas não do circulante. No circulante efetivamente ele está aqui. Tanto que todo projeto que você sai do circulante de negociação para stake, você nunca vê o circulante baixar. Lógico que não vai baixar, porque ele não é tirado do circulante, ele é tirado de negociação. Tá, galera? Espero ter explicado um pouquinho. É apenas uma resposta a um vídeo, porque teve muito fanboy, né, da Raka. Tem pessoas que são cientes, estão investindo na Raka, sabem como é que querem investir. Tá um valor barato, pode subir, tá? Não é nada contra o projeto. A gente divulgou uma coisa, mas vieram fãs, né, do ativo e falar que está errado alguma coisa e tentar justificar o que não é justificável para quem não conhece o mercado. Tá bom, galera? Abraços aí e até mais tarde.